Bem-vindos ao JR Exatas. Nessa aula nós vamos mostrar um modo como são compactados os arquivos tipo texto. Só que antes disso eu vou mostrar o que não será visto na aula de hoje. A gente sabe que cada sistema operacional, Windows, Linux, Mac, etc., eles tem uma metodologia para armazenar os seus arquivos em disco, e isso ocupa um certo espaço. Exemplificando, no Windows, se eu abro o meu Notepad, gere um arquivo tipo txt, apenas com a letrinha A, eu vou armazenar esse novo arquivo em disco, dando o nome a ele de jr.txt. Uma vez que ele estiver armazenado no meu disco, eu vou olhar o espaço que ele está utilizando e eu vejo que é 1 KB. 1 KB é a mesma coisa que 1024 bytes. Logo, logo eu digo o que são bytes. Mas 1024 bytes é muito maior do que o que está dentro do JRTXT, que é apenas a letrinha A. Então, como esse valor foi obtido, nós não vamos estar entrando no mérito nessa aula. Então, isso aqui a gente não vai explicar. Nós vamos apenas dizer como é que a gente faz para reduzir o que está dentro do arquivo, isso sim. Então, antes de mostrar como isso é realizado, nós vamos ter que dar algumas ideias básicas. Vamos então explicar alguns conceitos que são básicos que a gente tem que entender antes de mostrar a técnica utilizada na compactação dos arquivos. Então, as letras, os números, ou seja, tudo que é armazenado em um computador é representado por uma sequência numérica. Sequência numérica essa composta apenas de zeros e uns, ou seja, números zeros e números 1. Como são apenas dois números que compõem essa sequência, a gente dá o nome nessa sequência de uma sequência numérica binária, porque são apenas dois números, 0 ou 1. O que vai mudar de uma letra para outra, de um dígito para outro, enfim, de uma representação a outra, é a ordem em que esse 0 e esse 1 estão. Porque todas as representações elas são distintas, não há nenhuma igual, né? Vamos exemplificar isso com a letra A. A letra A é armazenada no computador dessa forma aqui. Essa é a representação da letra A no computador, onde cada 0 e cada 1 recebe o nome na literatura de bit. Bit vem do inglês dígito binário, ou seja, você escreve dígito binário em inglês e as letras maiúsculas juntas formam o nome de bit. Assim que eles imaginaram o nome de cada númerozinho dessa expansão numérica. Toda expansão numérica, para representar as letras, os números, os símbolos, todas têm o mesmo número de números, ou seja, é uma sequência com 8 números. Então, essa sequência, por ter sempre o mesmo tamanho, ela recebe o nome de byte. Então, a unidade de informação digital em um computador recebe o nome de byte. Todas as letras, todos os números, etc., eles são representados por 1 byte. No caso, o espaço, por exemplo, ele vai ser representado por 1 byte. Mas a ordem vai ser diferente do A, do B, do C, do A minúsculo, etc. No caso do espaço, é essa a representação. Muda apenas a ordem do 0 e do 1. Mas eles têm sempre 8 bits, ou seja, 1 byte. Então, no caso da expansão JR, esta expansão, né, essas letras, elas ocupam 2 bytes de tamanho. Então, isso é o que a gente necessita entender para, a partir daí, ver como que a gente vai compactar
que está dentro de cada arquivo tipo texto. Essa técnica que nós vamos ver de compactação de arquivo texto, na literatura, ela recebe o nome de codificação de Huffman. Huffman foi o matemático que descobriu essa maneira de compactar nos anos 1940, mais ou menos nessa época que ele descobriu essa técnica. E ela é até hoje amplamente utilizada. E a ideia dessa técnica, ela está em cima do número de vezes em que cada letra, cada número, cada símbolo ocorre dentro de um texto. Então, aqueles que surgem mais, eles devem ser representados com um número de bits menor do que 8. Utilizando essa técnica, o tamanho final do nosso texto fica bastante reduzido. Então, esse texto JRCC, olhando assim, a gente sabe que cada letra ocupa um byte, né? Letra, número, etc., sempre um byte. Então, nesse caso, nós vamos ter 4 bytes de tamanho. Como cada byte gasta 8 bits, então, em termos de bits, nós vamos ter 32 bits de tamanho. Vamos então mostrar que com essa técnica nós vamos conseguir reduzir um pouco isso. Mesmo sendo bem reduzido o nosso texto, mas a gente consegue ter um número de bits menor do que isso daqui, baseado nessa codificação de Huffman. Vamos ver então o nosso texto JRCC, quantas vezes cada letra surge. O nosso J aparece apenas uma vez, o R igualmente uma vez e o C 2 vezes. Então, o que nós vamos mostrar aqui é que nós vamos organizar essas letras a partir do que surge menos vezes até o que surge mais vezes. Então, nós vamos organizar dessa forma. JRC, onde o J aparece uma vez, o R aparece uma vez e o C 2 vezes. Então, fica do menor para o maior. Nós organizamos dessa forma. É assim que a codificação de Huffman exige exige que seja feita. Uma vez isto feito, eu vou começar a agrupar as minhas letras de duas em duas. Então, o modo que eu vou juntar cada letra é desse. Juntando o J e o R, eu vou ter uma resultante de 2, porque o J aparece uma vez, o R aparece uma vez, então o meu nó resultante é 2. Ora, eu tenho agora um novo nó aqui com 2. E nós temos que manter a ordem do menor para o maior. Nós já temos um 2 aqui. Como esse 2 aqui é mais recente, então ele tem que ir para o final da fila. Então agora a nossa representação gráfica vai ficar dessa maneira aqui, ó. C e o 2, onde esse 2 é a junção do J e do R. E o C que aparece 2 vezes. E agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar agrupando de 2 em 2. Então eu vou agrupar o nó com o C e esse nó com o 2, num único nó. Então vai ficar dessa forma aqui. 4, que é o número de vezes em que o C aparece, e o número de vezes em que o 2 aparece, né? Perdão, o número de vezes em que o C surge, né? Que são 2 vezes, mais esse nó aqui, que tinha 2, que é o número de vezes em que o J e o R surgem. Então 2 aqui com 2 aqui, que é o número de vezes em que o C surge, eu vou ter 4 aqui. Então agora nós temos esse desenho aqui, computacionalmente dizendo, recebe o nome de árvore binária. E esse número 4 aqui é o nó raiz dessa árvore. Então agora, a partir desse nó raiz, nós vamos gerar os novos códigos de cada letra. Lembrando que o código tem que ser mantido binário, ou seja, ou 0 ou 1. Então, o que a codificação de Huffman pede?
que os nós que estão, os ramos, né? Deixa eu mostrar aqui no caso, ramo 1, ramo 2, ou seja, esses risquinhos aqui são os ramos à direita aqui devem receber código 1. E os ramos à esquerda, esse e esse, devem receber código 0. Pronto. Agora nós vamos ver como ficou o novo código do J, do R e do C. A partir do nó raiz, eu consigo chegar no nó C andando apenas um ramo, que é o ramo do 0. Então, nesse caso, eu posso dizer que o código do C é o 0. Agora, o nosso J, por exemplo, eu tenho que andar o ramo do 1 e o ramo do 0. Então, o nosso J seria 1, 0. E o R, eu tenho que andar 1 e mais 1. Então, o nosso R seria 1, 1. Então, os novos códigos vão ser J1, 0, já que eu tenho aqui, ó, do 4 eu passo pelo 1 e passo pelo 0. Então, o J é o 1, 0. E o R é o 1, 1, já que a partir do nó raiz, para eu chegar no 0, eu passo pelo 1 e passo novamente pelo 1, até eu obter o meu R. Então, o código do R passa a ser 1, 1. E essa nova codificação, ela recebe o nome de dicionário. Então, com isso, o nosso novo JRCC vai ocupar, ao invés de 32 bits, vai ocupar 5 bits de tamanho. Olha como foi reduzido. E no arquivo reduzido que nós vamos obter, além desses 5 bits aqui, tem que ser incluso esse codificador aqui. Porque senão não tem como a gente descompactar, já que a gente tem que ter o que representa o J, o R, o C e o C. Então, juntando esses dois aqui, o arquivo resultante ainda consegue ser menor do que o arquivo original. E lembrando que essa técnica ela é utilizada de modo que o valor de cada código obtido em um arquivo vai ser diferente em outro arquivo. Então, em outro texto, o meu C ele pode ser que não seja mais 0. Vai depender do número de vezes em que ele aparece, do texto, etc. Ou seja, essa técnica é usada arquivo a arquivo. Mas ela, pelo que nós vimos, né, ela reduz bem. Só 5 bits, de tamanho final do nosso texto. E juntando com esse arquivo aqui, o resultado que nós vamos obter ainda é menor do que o arquivo original. Então essa é uma ideia amplamente utilizada na compactação de arquivos tipo texto. E com isso eu encerro essa aula, muito grato pela atenção.